Bom dia, senhoras e senhores. Carlinha Navarro na área de novo com Produção Profissa, nosso programa diário sobre produção cultural. Gente, todos os dias eu apareço aqui para falar com você e te ajudar a montar um evento cultural, enfim, a fazer a sua ação cultural, essa que está aí fervilhando na sua cabeça e você não sabe nem por onde começar. Eu sei por onde começar e posso te ajudar. Então, todos os dias de manhã a gente tem esse encontro marcado aqui para a gente conversar sobre como é que a gente vai fazer para tirar essa sua ideia dessa sua cabecinha criativa, botar no papel, transformar ela num projeto e fazer ela acontecer. Mas vê, então, a gente sempre tem muitos medos que rondam a cabeça da gente, né? E na minha vida de produtora cultural, para quem não me conhece, eu faço isso há mais de 20 anos, alguns medos rondam, né? Então, ontem eu falei sobre o medo de não ter ninguém, de você fazer um evento lindo e não ter plateia, não ter público. Isso é um medo e é muito engraçado, né? Porque você faz uma carreira enorme, com eventos incríveis. Eu já tive em eventos que tinham 200 mil pessoas. Então, imagina, é uma coisa gigante, enorme, linda. Então, a gente faz um monte de evento assim bacana e ainda assim sente aquela coisinha do início, sabe? Aquele medinho de principiante. E isso é bom porque eu acho que significa que a gente está sempre renovando o nosso sentimento com relação à produção cultural e aos eventos culturais que eu monto, né? Então, ontem eu falei sobre isso. Se você não viu, esse vídeo tá por aí, deve estar tá nas minhas redes, é só você procurar pelo vídeo, você vai ver exatamente como é que eu me sinto e ver como é que eu posso te ajudar para você não se sentir assim, né? Quais são as estratégias que eu uso para deixar isso mais calmo dentro de mim. E hoje eu vim falar de um outro medinho que ronda aqui a minha cabeça, sabe? Que é um fantasma, que eu acho que ronda a cabeça da maioria dos produtores culturais. O medinho de esquecer alguma coisa importante para o seu projeto, alguma coisa importante para o seu evento. Dá aquele pânico, sabe? E aí, gente, tem solução para isso. Calma aí, né? Primeiro assim, você fica assim, eu tenho muito medo de esquecer alguma coisa importante demais para o meu evento. Aí para pensar, o que é importante demais para o seu evento? Porque às vezes, tipo assim, a atração é importante demais para o seu evento, mas você não vai esquecer de levar a sua atração, né? Por favor. E é muito raro que você esqueça de uma coisa tão gigante como essa. Então, às vezes, uma bobaginha pode ser muito importante no seu evento. E quando a gente está fazendo evento cultural, tem um monte de coisinhas que a gente tem que lembrar e a gente fica com medo danado de esquecer as coisas grandes, mas a gente também tem que lembrar que a gente precisa tomar conta das coisas pequenas também. Bom dia, Karina! E aí, porque às vezes as coisas pequenininhas, elas são muito importantes, né? Às vezes são detalhes que vão fazer diferença no todo. Por exemplo, uma vez a gente fez uma viagem com um grupo e o cenário, ele era montado tipo uma barraca de camping, assim, sabe? Só que era gigante, né? E aí tinha os conectores, porque tinha um ferrinho que vinha assim, outro que vinha assim, e tinha os conectores, assim. Então, a gente deixou a caixa de conectores em Recife. E aí ficamos sem os conectores para montar. Então, às vezes, um detalhe, ou seja, era uma bobagem, era uma caixinha com umas pecinhas dentro. E essa caixinha ficou. E às vezes, sem essa bobagem, a gente simplesmente não colocava o cenário em pé. Ou seja, não tinha peça, né? É claro que na hora que acontece o perrengue, eu também tenho um vídeo falando sobre isso, na hora que acontece o perrengue, você tem que saber resolver, né? A solução para esse perrengue que nós passamos, só para você não ficar curioso, né? Bom dia, Tiago.
Só para você não ficar muito curioso, a solução para esse perrengue foi a gente ir numa loja de material de construção e comprar conectores de tubo de PVC, né, de cano. Então, a gente conseguiu adaptar aquilo ali para o cenário e conseguiu botar o cenário em pé. Mas eu estou falando isso porque, às vezes, uma bobagem não é uma bobagem, né? Porque é uma coisa muito importante para que o evento aconteça, né? Mas se você morre de medo de esquecer essas bobagens e passar por esses perrengues, calma aí, que tem jeito para você não se enrascar nessa, tá? Tem jeito para isso. E o jeito é usar uma das ferramentas mais importantes da produção cultural, que é a organização. Minha gente. Por isso que eu digo que a organização vai te ajudar nesse processo, sabe? Eu, como mãe, poderia dizer que a organização é a capacidade de encontrar as coisas. Você sabe, não sei se vocês sabem, mas mães, elas têm superpoderes. E um dos superpoderes que ela tem é de encontrar as coisas, né? O filho vira e fala: mãe, não estou encontrando o meu sapato, o sapato tal de tal cor. Aí você vira e faz no guarda-roupa, embaixo, do lado direito, atrás do sapato preto. Tá tudo lá na sua cabeça, você sabe exatamente onde é que tá. Mães têm esse dom. Na verdade, acho que a gente tem que fazer tanta coisa ao mesmo tempo que ou a gente se organiza ou a gente não consegue fazer. É muito parecido com a produção cultural, é muito parecido com a montagem de um evento. A gente vai ter tanta coisa para fazer que ou a gente se organiza ou a gente não vai conseguir dar conta, entendeu? Só que você pode odiar a organização. Eu odeio organizar, não sou pessoa organizada e tal, mas calma, porque tem estratégia para isso, certo? Bom dia, Ju, bem-vindo. E aí você vai parar e vai fazer uma coisa super bacana e muito usual e muito tranquila que vai salvar a sua vida nesse momento do medinho de esquecer as coisas, que é um checklist. Vê só, o que as mães fazem na casa? Elas sabem onde as coisas estão. Na produção cultural é mais ou menos a mesma coisa. Nós precisamos saber onde as informações estão. A gente precisa juntar essas informações num único lugar para a gente não enlouquecer depois, entendeu? Para a gente não ter que ficar procurando onde foi mesmo que eu anotei isso, né? Então o checklist é talvez a ferramenta mais importante da produção cultural. Ele é como se fosse um GPS, como se fosse um mapa da mina, a linha mestra, né? Um fio condutor. Ele é que vai te dar noção de tempo, de despesa, ele vai te mostrar qual é a equipe, quais são os equipamentos que você está alugando, né? O checklist, ele é um documento onde você vai reunir todas as informações do seu evento. Tudo vai estar ali dentro. E fazer esse checklist, ele é uma prática que vai fazer com que o seu evento esteja cada vez melhor. E eu vou te explicar como, tá? Bem, qual é o objetivo, então, de ter um checklist? O papel do checklist é fazer com que você não esqueça de absolutamente nada. Nem o que você usa sempre e nem o que você usa raramente, né? Porque tem coisas que você usa em todos os eventos que você vai fazer. E tem coisa que você usa raramente, que você de vez em quando vai usar. Mas se você tem um checklist, você não vai esquecer nem dessas coisas que você usa raramente, tá? Mas é importante ter um checklist também para que você tenha todas as informações reunidas num lugar só, né? Isso vai dar muita praticidade no seu trabalho e também muita segurança. Você vai ficar muito seguro, porque quando a gente pulveriza as informações, quando a gente espalha essas informações, você vai precisar de um esforço mental muito maior para pensar onde essa informação pode estar. E outra coisa, o que não é visto não é lembrado. Então, aquela coisa que você quase nunca usa e vai usar agora nessa apresentação, se ela não está ali no seu checklist, você não vê e não lembra dela. E aí corre o risco de fato de você não
não providenciar, entendeu? E esse é o maior medo que nós que estamos montando um evento cultural temos, é chegar o dia do evento e a gente não ter providenciado tal coisa. Imagina o pânico, né? Porque assim, as coisas de última hora, elas vão aparecer por um motivo ou por outro, mas tudo que você puder planejar é melhor. Então, as coisas de última hora, elas aparecem de última hora. Elas não são coisas que você teria que ter planejado e ela apareceu agora, entendeu? Por exemplo, eu estava viajando com a Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música e a gente viajava com 85 pessoas. E aí o maestro olhou para mim e disse assim, Carlinha, eu vou dar uma esticada nesse ensaio, eu estou precisando esticar esse ensaio. A gente estava viajando, estava numa viagem interior, era um domingão, assim. E aí, é uma cidade bem pequenininha. E aí ele disse assim, eu vou precisar dar uma esticada aqui no ensaio, providencie um lanchinho para as pessoas. Para 85 pessoas. Num domingo. Tudo fechado na cidade. Entendeu o que é uma demanda de última hora? Isso é uma demanda de última hora. A gente tinha que almoçar nesse dia. Mas o almoço estava providenciado. Porque o almoço não era uma demanda de última hora. O almoço era uma demanda que a gente já sabia que ia ter. Essa demanda que apareceu é uma demanda de última hora. Tipo, decidi agora que eu preciso de lanche para 85 pessoas. Resolve ali. Tá bom, eu resolvo. E tudo bem. Resolvi, claro. Tinha um mercadinho perto, eu bati lá, abri. Tinha um senhor muito fofinho, né? Porque aí, assim, um produtor é feito goleiro. Não adianta você ter um goleiro azarado. Ele pode ter toda a técnica do mundo, mas se ele for azarado, ele não vai pegar o pênalti, entendeu? Então, produtor é feito goleiro. Tem que ter sorte também. Bati lá e tinha um senhorzinho que abriu o mercadinho, ficou feliz da vida, porque eu comprei comida para 85 pessoas, né? Só industrializados, multiprocessados, porque era o que tinha. Mas, pelo menos, ninguém ficou com fome, suco, biscoito para todo mundo e deu certo. Essa é uma demanda de última hora. O que a gente trabalha, o nosso trabalho, é, na hora que a gente está montando um evento, enxergar quais são as demandas. Todas elas. Para, na hora, aparecer só as de última hora, entendeu? A gente tem que descascar o abacaxi somente das demandas de última hora. Isso me fez lembrar que eu não descasquei o abacaxi. Ok. Voltando. O abacaxi da minha casa é o abacaxi normal, o abacaxi fruta. Esqueci de descascar o abacaxi. Poxa. Mas tudo bem, vamos pra frente. E aí, quando você tem um checklist, tá tudo lá anotadinho, né? E aí esse documento ele vai te ajudar a não esquecer essas demandas que você já tinha que ter providenciado. Se por acaso aparecer alguma de última hora, beleza, você vai resolver. Mas tudo que você já tinha que ter providenciado está providenciado, porque está lá anotado, né? Então, outra coisa assim que faz com que seja importante a gente ter um checklist é porque esquecer das coisas muitas vezes passa por não saber onde elas estão, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Digamos que você tem um desodorante extra guardado no seu guarda-roupa, mas lá não é normalmente onde você guarda os seus desodorantes. Aí você vai no banheiro, vai lá na farmacinha do banheiro, abre, olha, vê que o desodorante acabou, né? E aí, teu desodorante acabou. Não sei onde tem mais, então acho que não tem outro. Aí eu vou lá e o quê? Compro outro, né? É isso. Eu não vejo, não sei que tem. É igualzinho com demanda. Se eu não vi, eu não sei que tem. Então, lá naquela hora do planejamento, na hora que você sentou, você vai sentar e você vai estudar o que precisa para o seu evento acontecer. E nessa hora, você vai criar uma lista enorme, enorme, com coisas que você julga importante, coisas que você julga mais ou menos importante e coisas que você acha assim, não vai fazer diferença. Anota lá. Deixa tudo anotado. E aí você não vai esquecer de nada se você estiver olhando para essa lista. Teve um lampejo? Anota na lista, deixa tudo anotado, que aí você não vai esquecer de nada, né? Quando a gente está falando de providenciar 2 vezes, por exemplo, o desodorante tem 2 agora, antes tinha 1 e agora tem 2. Gastei mais dinheiro? Gastei. Mas pelo menos é melhor sobrar do que faltar, né?
Mas e quando você não enxerga uma demanda e não providencia essa demanda? Isso é um risco enorme, né? E aí, imagina que você esquece de providenciar o responsável por aquela demanda e ela fica sem resolução. E aí, na hora, você vai ter que resolver. Na hora, vai ter que dar teu jeito. E você não quer passar por isso. Vá por mim, você não quer passar por isso, né? Aí você vai ter que ir criando estratégias para que a sua cabecinha, para ajudar a sua cabecinha a não falhar, entendeu? Então, se você tem esse fantasma do esquecimento rondando o seu evento, se você está com medo desse esquecimento prejudicar o seu evento de alguma forma, que pode prejudicar de fato, né? Você vai precisar criar uma estratégia para não esquecer de nada. E a estratégia que a gente tem é usar um checklist, fazer uma lista de checagem, uma lista com tudo que você precisa e você ficar sempre atento a essa lista. Essa lista vai ser a sua grande companheira de trabalho, tá? Por exemplo, quando eu era produtora do Balé Popular do Recife, eu tive que aprender um monte de coisa. Bill! Quando eu era produtora do Balé Popular do Recife, eu tive que aprender um monte de coisa porque eu não fazia ideia do que era produção cultural e eu comecei minha vida assim, no susto mesmo. E aí, tinha uma coisa que eu sempre esquecia, gente, que era o balé levava um linóleo. Linóleo é um tapete preto que a gente coloca para grupos de dança, né? Para preparar o piso do palco para o grupo dançar. E aí o balé levava o linóleo dele para colocar lá, no lugar de apresentação. Só que tinha que ter uma fita que cola esse linóleo, sabe? Uma fita adesiva que cola o linóleo. E eu sempre esquecia a danada da fita. Eram tantas demandas, eu achava aquilo tão gigante, era tanta coisa que eu tinha que me lembrar e não podia esquecer de nada e tinha uma responsabilidade enorme. Era um grupo que tinha mais de 30 anos e eu ali, começando sozinha, assim, na cova dos leões. E aí eu tinha tanta coisa para lembrar que eu nunca lembrava de nada da fita do linóleo. Então eu sempre comprava a fita do linóleo assim, na hora. Meu Deus, meu Deus, não comprei a fita do linóleo. Saía correndo para comprar. Ainda bem que era uma coisa relativamente fácil de encontrar. E aí, como foi que eu venci a fita do linóleo? Eu primeiro comecei botando na lista, no checklist, claro. E ainda assim, eu tinha mania de procrastinar. Daqui a pouco eu compro, amanhã eu vou comprar. E aí acabava deixando para cima da hora. E depois eu ainda criei uma nova estratégia, que foi eu comprava uma caixa de fita enorme, uma caixa de fita e deixava com o camareiro da gente, que era ele que montava o linóleo. E aí eu avisava ele assim, quando tiver faltando 10 para acabar, você me avisa. Aí pronto, quando tava faltando 10 para acabar, eu comprava outra caixa enorme fechada de fita de linóleo. A gente vai criando estratégias, mas estava lá anotado para eu nunca esquecer. Então, todas as vezes, antes do evento, eu conferia com o camareiro. Tem fita? Todas as vezes, porque estava lá anotado. Ficou mais fácil para mim, porque era só confirmar. Tem, porque ia ter. Eu tinha que ter, né? Mas não custava nada perguntar, porque ele poderia ter esquecido de me avisar para comprar mais. Então, na hora que eu estava levantando tudo que eu tinha que fazer para aquele evento, eu ligava para ele e perguntava como é que tá de fita de linóleo, precisa comprar mais? Não precisa, tá bom, beleza. Mesma coisa acontecia com a Orquestra de Câmara de Pernambuco, que eu sou produtora hoje dessa orquestra. Tem uma coisa, gente, que é uma coisa que tira meu sono também, que eram as pilhas das arandelas. Arandelas são umas luzinhas que a gente coloca presa na estante dos músicos, uma luzinha que fica assim, na partitura mesmo, sabe? Bem focadinha, que aí a gente consegue usar uma iluminação cênica bem bonita e os músicos conseguem enxergar a partitura. Então, e essas arandelas, elas são a pilha. E aí, quem levava essas arandelas era seu João, que era o nosso montador da orquestra. E era uma coisa que eu sempre esquecia de providenciar, a danada das pilhas das arandelas, sempre ficava para a última hora. Aí passei a colocar, porque no começo me surgiu como demanda de última hora, aí eu passei a colocar no checklist,
né? E ainda assim no checklist era uma coisa que eu acabava por procrastinar essa compra, né? E aí eu combinei com o seu João que todas as vezes, seu João, a primeira coisa que você vai fazer todas as vezes agora é pedir o dinheiro para comprar as pilhas das arandelas para a gente providenciar logo isso, já que é uma coisa que eu esqueço com frequência, porque no meio de tantas coisas, esses pequenos detalhes, eles acabam passando. Mas um checklist me ajuda a não esquecer desses detalhes. Eu vou estar sempre atenta, sempre olhando para isso. Então, na hora que eu estava montando o evento, eu já ligava para o seu João, fazer: seu João, providencie as pilhas. Seu João, vou transferir o dinheiro das pilhas para o senhor comprar as pilhas e já chegar lá com elas na mão. Entendeu? Você ganha tempo e paz no coração na hora de que você tem tudo anotado, né? Você usa a organização a seu favor, né? Quando eu estou fazendo um festival, às vezes, o festival é fogo, minha gente, porque festival é uma demanda muito grande. Imagina que você está montando uma apresentação. Você está montando uma apresentação de uma banda, certo? Aí você vai providenciar tudo que você precisa para a apresentação daquela banda, né? Então, quando você está montando um festival, você está montando assim, 10 apresentações, 5 apresentações. Você está montando um monte de apresentação. Então, acaba que a demanda fica muito maior, fica um volume gigante de coisas que você vai ter que providenciar, né? E aí, quando eu estou fazendo festival, eu fico especialmente ligada, sabe? E aí é engraçadíssimo, porque às vezes você acorda no meio da noite assim, faz: esqueci não sei o que, no meio da noite, assim, a louca que acorda no meio da noite. E aí, às vezes eu acordo assim, no meio da noite, né? Lembrando. Mas hoje isso acontece muito, muito, muito menos. Porque o meu checklist hoje ele já tá tão completinho, tão cheio de coisa, que é muito difícil esquecer alguma coisa. Muito difícil mesmo, certo? Mas mesmo assim, eu ainda fico com aquela insegurança de que alguma coisa vai faltar, será que eu tô lembrando de tudo? Então, ainda hoje eu acordo pensando assim: meu Deus, será que eu providenciei, sei lá, um espelho vermelho que eu precisava providenciar? Aí, calma, providenciou, você providenciou. Né? Às vezes você tem uma ideia, grande ideia. Às vezes você tem assim: nossa, eu tive uma grande ideia dormindo, eu tenho muitas. Aí acorda e anota. Eu sou assim, né? Bem, quando você vai fazer um evento, você precisa sistematizar as coisas. Fazer um evento sem sistematizar as informações pode ser um risco enorme. Você pode correr você vai correr o risco de ter muitos furos. Uma vez eu fui participar de um evento, eu fui chamada para trabalhar nesse evento uma semana antes do evento acontecer, né? Já foi uma coisa meio tensa. E aí quando eu cheguei, porque assim, a pessoa que estava fazendo era um artista, né? Que era produtor também, mas que queria ficar mais focado na parte artística. E aí, de última hora, ele viu que ele não ia dar conta, era um negócio muito grande mesmo, que ele não ia dar conta sozinho de estar na parte artística e na parte da produção. Aí ele me chamou, né, e me contratou para tocar o barco da produção. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ele: tudo bem, me passa o teu checklist, que eu já vou fazendo as coisas por ele. Aí ele disse: não, eu não tenho checklist. Aí ele disse: todas as informações estão aqui na minha cabeça. Aí eu disse: tenho medo disso, muito medo. Digo: não tem problema, eu tenho checklist, eu vou pegar as informações que estão na sua cabeça e vou botar no meu checklist, somente para ficar do jeitinho que eu costumo trabalhar, porque para mim fica mais fácil. Aí ele começou a me dizer tudo que estava na cabecinha dele, eu botei tudo no meu checklist e o que foi que aconteceu? Quando eu coloquei no meu checklist, eu percebi que tinha um monte de furo, tinha um monte de coisa estratégica mesmo, básica, que não tinha sido providenciado, que não tinha nenhum responsável por aquilo, que não tinha sido contratado nada para aquilo acontecer, entendeu? Então, quando eu coloquei no checklist, foi que a gente viu quantos furos ia ter nesse evento, se a gente não tivesse colocado dentro de um checklist, entendeu? Então, o checklist, ele te dá essa segurança, né? Ele te dá essa facilidade
Você é como mais ou menos como se você tivesse uma receita de bolo na mão e você vai conferir se você está com todos os ingredientes, né? Então você vai olhar e vai dizer, ovo tá aí, farinha tá aí, sal. E não tem sal tá aqui no checklist. Não tem sal, acabou o sal, então tem que comprar o sal para poder fazer o bolo. É bem assim, minha gente. É uma lista, é a minha receita de bolo, é o meu checklist, e eu vou conferindo se eu tenho todos os ingredientes. Quando eu fui conferir se esse evento estava com todos os ingredientes certinho, tinha coisa faltando, né? A farinha do bolo estava faltando. Então tinha que comprar a farinha antes de fazer o bolo, né? E aí eu fui providenciar todas as coisas que estavam faltando para poder fazer aquele evento. Então, se a gente encarar o evento cultural da gente mais ou menos como se fosse uma grande receita de bolo e o nosso checklist como se fosse a lista de ingredientes, você vai entender se você providenciou tudo ou não para aquele seu evento acontecer, né? Agora, para fazer o checklist, você vai precisar pensar, né? Criar uma primeira lista e depois você vai crescendo essa lista, tá? E aí, o que você não deve fazer com esse checklist é você terminou o evento, você descarta esse checklist e no próximo evento você vai começar um novo checklist. Isso é contraproducente, isso daí vai fazer com que você perca tempo e informações muito importantes. Então, quando terminou um evento, o que você vai fazer? Você vai deixar esse checklist salvo, tá? No próximo evento, você vai pegar esse mesmo checklist e você vai acrescentar coisas nesse. Você não vai tirar, você só vai acrescentar. Aí você vai acrescentar, porque digamos que um evento era um evento, sei lá, o evento eles têm necessidades diferentes, né? E, por exemplo, um evento era coberto, num lugar coberto, o outro vai ser num lugar aberto. Aí precisa contratar um toldo. No outro não tinha toldo, mas nesse tem. Então você coloca lá no seu checklist toldo. Quando você for fazer o próximo evento, não interessa se ele é no lugar coberto ou não é coberto, porque na lista já tem toldo. Você não vai esquecer de colocar toldo na sua lista, porque ela já está lá. Então, você não vai descartar esse checklist que você usou. Você vai aumentar ele, né? Então, o que eu faço? Eu tenho um checklist padrão, né? Um documento matriz, assim, que é somente uma lista. Não tem nada além disso, é só uma lista. E aí, todas as vezes que eu vou precisar começar um evento, eu copio essa lista e crio o meu checklist a partir dessa lista enorme. Vou colocando lá todas as informações necessárias, conferindo se todos os ingredientes estão ali. É claro que tem ingrediente que eu não vou usar, né? Sei lá, se a apresentação é no lugar coberto, eu não vou usar toldo. Eu tenho toldo na minha lista, mas eu não vou usar. Então, eu simplesmente tiro isso dessa lista específica. Eu não vou tirar da minha lista geral. Minha lista geral está lá guardada, não mexo para nada. Eu só faço acrescentar coisas nela. Eu não tiro nada. Aí eu tiro dessa minha lista desse evento. Eu tiro do checklist desse evento especificamente e não do meu checklist padrão. E assim, todas as vezes que eu for fazer, olha que maravilha. Eu vou ter esse checklist grandão, gigante, sempre à minha inteira disposição. E vai ser muito difícil eu esquecer alguma coisa. Quando o tempo for passando, eu vou estar sempre com as informações necessárias. Vou estar sempre com mais informações e mais informações. E essas informações vão estar sempre crescendo, tá? Ai, só um minutinho que eu vou ligar o computador na tomada aqui. Acabou a bateria. Rápido, pronto. Ai, meu Deus, toda enrolada ela. E aí, uma coisa que muito importante para você fazer, uma coisa importante para que o seu evento também dê certo e no dia você não esqueça de nada, é você fazer esses checklists, levantou tudo isso que você precisa levantar e aí você ter isso na sua mão no dia da montagem. É muito importante. Eu sei que a gente fica com aquela sensação de que tá tudo aqui, né? Mas é muito importante você estar sempre conferindo, tá? Então, por favor, não pega, faz tudo isso e bota esse documento na gaveta. Não bota esse documento na gaveta, leva com você.
e leva de uma forma segura, né? Eu conheço produtores que levam no celular, né? Outras pessoas no computador. Se você vai usar o celular ou o computador, bota numa nuvem, porque vai que seu celular quebra, seu computador quebra. Eu já passei por um momento que em um dia, no dia de uma apresentação, eu quebrei 2 celulares. Eu quebrei não, eles quebraram sozinhos, tá? Não fui eu não. 2 celulares quebraram. 2, eu tinha 2 e os 2 pararam de funcionar no mesmo dia. Então isso é uma coisa que a gente não pode confiar, né? Leva o seu de papel mesmo. Ou leva o papel ou coloca numa nuvem para você poder acessar de qualquer outro dispositivo, tá? E por favor, leve com você. Não é uma coisa para você só planejar, não. Ele é uma coisa também que faz parte da execução do seu evento, tá bom? Bem, e aí você pode dizer para mim assim, Carlinha, tá massa, já entendi que é legal ter um checklist para organizar as minhas coisas no meu evento. Mas eu não sei fazer um checklist. Como é que eu faço um checklist? Quando você vai fazer o seu primeiro checklist, eu gosto de pensar assim. Você vai fazer um raio-x do seu evento, de tudo que o seu evento precisa. Então, para cada item, para cada setor do seu evento, você vai se aprofundar ao máximo nas informações que vão aparecer ali. Por exemplo, falando de cenário, aí vai ter cenário, então anota lá, cenário, certo? Mas quem vai montar o cenário? Quem vai criar o cenário? Que é o que a gente chama de cenógrafo. Quem é que vai montar o cenário? Que é o que a gente chama de cenotécnico. O lugar que eu vou fazer tem estrutura para receber esse cenário, né? Vou usar varas, eu vou precisar usar varas cênicas, que são aquelas varas que tem em teatro, ou o cenário ele vai ser todo colocado no chão. Você precisa fazer um raio-x profundo, porque se precisa de vara de cenário, eu preciso ver se no local de apresentação da gente tem vara de cenário. Se o cenário vai ser colocado no chão, precisa ligar alguma coisa, tem que levar extensão, eu preciso providenciar tudo que diz respeito a essa parte. Ou simplesmente você vai contratar uma pessoa para deixar tudo pronto. Então você vai contratar um cenógrafo e ele vai te entregar pronto já. Ele leva o cenotécnico dele, ele leva as máquinas que precisam, enfim, tudo, né, para deixar tudo pronto e instalado. Mas você vai ter que fazer isso em cada setor do seu evento, né? Então, olhando para o palco, você vai ter quantos artistas no palco? Se você vai ter artistas no palco, você vai precisar providenciar camarins para eles. Vai precisar providenciar camarins, então você vai ter que ter comida nesses camarins, vai ter que ter água nesses camarins, vai ter alguém para passar a roupa dos artistas? Esse camarim já tem um camareiro? Você vai precisar listar ali tudo que você vai precisar. Tudo. Tudo que você acha muito importante, o que você acha mais ou menos importante e o que você acha não é muito importante não. Deixa lá também. Anota lá. Tudo. Quais são os equipamentos que você vai providenciar? Som, iluminação, máquina de fumaça, seja lá o que for. Tudo você tem que anotar. Vai ter algum efeito? Vai ter fogos de artifício? Vai ter chuva de prata? O que vai ter? Aí, tudo isso vai estar lá listado, tá? Então, se você nunca fez um checklist, você precisa fazer esse exercício de imaginar tudo que você vai precisar no seu evento cultural. Você pode dizer para mim assim, como eu sou uma pessoa muito, muito esquecida, como é que eu vou lembrar de colocar tudo no checklist? Gente, poucas pessoas são mais esquecidas do que eu. Eu lembro muito, eu pequena, e meu pai fazia assim, não é possível que você não lembra. Aí eu fazia, é mais forte que eu, pai, eu juro que eu não consigo lembrar. Eu simplesmente esqueço as coisas. E eu sou uma pessoa muito esquecida. Acho que por isso que o fantasma do esquecimento sempre fica me rondando, porque a vida inteira eu sempre fui essa pessoa muito esquecida. Meu Deus, eu não tenho como assumir uma função dessa se eu sou uma pessoa tão esquecida.
mas tem sim como assumir. Então, o checklist, você vai me perguntar assim, se eu sou tão esquecido, como é que eu vou conseguir lembrar de colocar tudo no checklist? E aí o que eu vou te dizer é que isso é um processo, que você vai colocar hoje algumas coisas nesse checklist, ao longo do processo você vai lembrando de outras, né? E você vai anotando nesse checklist, e na próxima apresentação você vai lembrar de outras, e durante a apresentação você vai lembrar de outras, e você vai anotar, e você vai deixar aquilo ali anotadinho, para na próxima você lembrar, porque já está anotado no seu checklist matriz, né? E assim você vai criando essa sua memória e você vai fazendo menos esforço para lembrar de tudo, né? Você vai fazer menos força para poder conseguir lembrar de todas as coisas, colocar todas as coisas lá, né? Enfim, você vai ficar livre desse processo. Olha que delícia! Para mim é uma coisa incrível isso, gente, porque como eu sou uma pessoa muito esquecida, o fato de não ter que lembrar já é um alívio no meu coração. Não precisar lembrar é uma bênção, é muito bom, velho. E o checklist faz isso por você, ele lembra por você. Você não vai precisar mais ficar buscando isso na sua memória. Bem, você pode me dizer também o contrário. Você pode me dizer, Carlinha, eu tenho muito boa memória. Nem se preocupe. Nem se preocupe, que eu tenho muito boa memória. Olha, lembra aquele meu amigo? Tá tudo aqui? Então, tá tudo aqui, não se preocupe. Que eu não vou esquecer de nada, não. Pois eu vou dizer uma coisa a você. Mesmo anotando, é capaz de você esquecer, mesmo com sua boa memória. E sabe por quê? Porque é tanta demanda, gente, que vai aparecer. Tantas pessoas falando com você ao mesmo tempo, você tendo que demandar tantas coisas ao mesmo tempo, que a sua memória brilhante pode falhar, entendeu? E você não quer passar por isso. Então é o seguinte, eu gosto de trabalhar com segurança. Sabe uma coisa chamada margem de segurança? Pronto, é isso que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com margem de segurança. Existe a possibilidade de esquecer? Existe. Então, para que a gente vai passar por isso, né? Tudo bem, você tem uma mente brilhante, tem uma memória invejável, eu já estou com inveja de você, tudo bem, mas você não vai confiar nessa memória, você não precisa confiar nessa memória. Se você tiver todas as informações no mesmo lugar, se tiver tudo anotado e listado, você não precisa apelar para a sua memória brilhante, você vai tirar de cima de você esse peso de ter que lembrar, esse esforço, essa dor que você sente para ter que ficar rememorando tudo, né? Você vai ficar passando mentalmente essa lista para ver se não está faltando nada. Você vai tirar esse peso de cima de você, né? Quando você trouxer essas demandas para uma lista de fato. E aí você vai se ajudar, sabe? E você já vai estar com tanta demanda que é uma demanda a menos, isso de ter que lembrar. Você não precisa lembrar de mais nada, porque está tudo anotadinho, beleza? Se ajude nesse sentido, vai valer a pena, mesmo que você tenha uma memória brilhante. E tem outra coisa. Vai que acontece alguma coisa com você nesse dia. E aí? Gente, já aconteceu comigo, tá? Eu tive uma convulsão no meio do palco. Eram 6 horas da manhã, no meio da montagem. Eu tive uma convulsão, nunca tinha tido, foi a única na vida. E aconteceu isso dentro de uma montagem. E aí, imagina, eram 2 eventos no mesmo dia, porque era um evento que ia acontecer de tarde, era um de manhã e um de tarde. 2 no mesmo dia, para públicos diferentes, era o mesmo evento para públicos diferentes, né? E cada evento desse ia ter 6.000 pessoas na plateia. E eu tive uma convulsão, entendeu? Entendeu o babado como foi? Foi nesse nível o negócio. E aí, o que foi que aconteceu com o meu evento? Quando eu tive essa convulsão, apaguei, saí do ar e fui para o hospital. Fui para o hospital porque eu fiquei toda quebrada. Que eu caí de cara no chão, fiquei toda quebrada. O que foi que aconteceu? Simplesmente, eu tinha tudo no meu checklist, tudo.
tudo que todo mundo ia levar, a hora que todo mundo ia chegar, o telefone de todo mundo, quanto eu ia pagar para todo mundo, estava tudo anotado. Quem eu já tinha pago, quem eu não tinha pago ainda, quem eu ia ter que pagar no dia, quem eu ia pagar depois, estava tudo anotado no meu checklist. E aí eu tinha uma assistente de produção e ela simplesmente tocou o evento para frente. Porque todas as informações estavam ali. Não precisava de mim para acontecer. Então, pode ser que você tenha uma memória brilhante? Pode ser que você tenha uma memória brilhante. Como eu já disse, eu estou com inveja da sua memória. Mas você pode precisar passar essas informações para alguém. Você pode precisar que alguém assuma a produção por você. E aí, nesse momento, você simplesmente entrega um papel. Ó, que coisa linda, né? Por favor, faça com que isso seja acessível às pessoas. Né? As pessoas, a todo mundo não, claro, ali tem informações que são sigilosas, né? Preço e tal, é bom manter essa informação em sigilo. Mas você tem que estar em um lugar que você consiga passar para alguém facilmente, que alguém possa assumir isso por você, certo? Bem, quando você for fazer um evento cultural, planejar é sempre a estratégia mais efetiva que você vai ter, a estratégia mais certa que você vai ter para afastar o fantasma do esquecimento do seu evento cultural. Planejando, você vai conseguir afastar esse fantasma. Então, planejar é a melhor estratégia para afastar o fantasma do esquecimento do seu evento cultural, certo? O ideal é você fazer uma lista só, certo? De tudo que você vai precisar. E tudo que você for lembrando, você vai anotando. Deixa essa lista enorme, não tem problema se ela for enorme. Né? Quanto mais detalhado, melhor. Mais fácil vai ser para você não esquecer. Né? Se você acordar no meio da noite, tendo aquelas ideias brilhantes, eita, esqueci de providenciar a fita do linóleo. Aí você acorda e anota. Deixa tudo anotado. Não confia na sua memória. Faz essa lista. Dessa forma, se você fizer essa lista, o seu desgaste emocional vai ser muito menor. Né? O seu desgaste físico também vai ser menor, porque você vai conseguir repousar mais, descansar mais. E acredite, quando a gente está montando um evento, a gente fica num nível de adrenalina tão assim fervendo que você acaba perdendo o sono, você acaba trabalhando de noite, né? Então, ter uma lista que reúna todas as informações ali vai dar ao seu coração também tranquilidade e saúde, tá? Que é coisa que todo mundo está precisando. Então, por favor, mantenha isso bem, isso muito organizado para que a sua saúde não seja prejudicada também. Né? Para vencer o fantasma do esquecimento em um evento cultural, a sua arma secreta é o seu checklist. Faz uma lista, bota tudo lá, não apela para a sua memória, e vai ser a sua memória física o seu checklist. Bota tudo na mesma lista, deixa tudo anotado mesmo, e faz isso no seu planejamento. Na hora que você for planejar o seu evento, é a hora que você vai fazer essa lista. E não quando o evento já está acontecendo, entendeu? Por quê? Porque na hora que você para somente para pensar, vem muito mais informação do que o que você imagina. Né? Vem aquele turbilhão de informação, você anota todas aquelas informações na hora do seu planejamento, porque você vai ter que providenciar tudo aquilo que você está pensando, que você está imaginando, né? Então, na hora do planejamento, faz essa lista com muita atenção, né? E para fazer esse checklist, você vai precisar inicialmente imaginar tudo que você vai precisar, né? E depois você vai ampliando esse documento. Então, o primeiro checklist da sua vida, ele vai ser um grande delírio da sua cabeça, né? E devagarzinho, você vai fazer o primeiro evento, você vai entender o que não estava na lista, né? E você vai colocando mais coisas naquela lista. E no próximo evento você já vai ter uma lista mais completa. E no outro, uma lista mais completa ainda, tá? Assim você vai alimentando
esse seu checklist ao longo da sua vida inteira, né? E os seus eventos culturais vão estar sempre muito tranquilos, porque quando alguém contrata um produtor cultural, na verdade, ele está contratando alguém para manter, dar tranquilidade para ele, mas você também quer tranquilidade. Às vezes você pode até nem estar sendo contratado por ninguém, você está fazendo um evento da sua cabeça. Então tudo que você quer é tranquilidade. Você quer fazer isso com tranquilidade e aproveitando, né? Porque é uma delícia montar eventos, é uma delícia construir essa fábrica de sonhos, é muito gostoso isso, mas isso tem que lhe dar mais prazer do que tensão. E o checklist, ele vem justamente tirar a sua tensão. Vou dar uma dica prática para você começar hoje, certo? E você já começar a dar os seus primeiros passos com relação à montagem do seu checklist. Você senta hoje e pensa no seu evento cultural. Imagina ele inteiro. Imagina cada parafuso que você vai precisar providenciar, colocar óleo e apertar nessa engrenagem. Imagine todos os parafusos, todas as porcas, todas as peças que você vai precisar para que essa grande engrenagem funcione. Faça esse exercício, faz uma lista e faz uma lista enorme. E depois revisita essa lista e vê o que está faltando. Assim, vai anotando tudo isso numa lista só, sabe? Fazendo uma lista bem grandona. E essa lista vai ser uma lista eterna. Você, a partir daí, já começou a construir o seu checklist, né? Nessa lista eterna, você vai anotando todas as novidades que forem chegando. Ou seja, nesse aqui eu não usei milho de pipoca, mas nesse aqui eu usei milho de pipoca. Anota lá, milho de pipoca, pode ser que eu precise. Na verdade, eu coloco temas mais genéricos, tá? Por exemplo, eu lembro que teve um festival que a gente fez que a gente precisava providenciar, acho que era uma geladeira vermelha, um negócio assim. E aí foi super engraçado esse negócio, mas enfim. Aí, no meu checklist não está escrito geladeira vermelha, mas está escrito elementos cênicos. E aí eu vou pensar se eu vou precisar de algum elemento cênico, seja uma geladeira vermelha ou um carro azul. Enfim, eu vou precisar de algum elemento cênico? Quais são os elementos cênicos? Essa é a pergunta que eu me faço. Então, lá no meu checklist, ao invés de colocar geladeira vermelha, eu coloquei elementos cênicos, tá? Então, vai anotando tudo lá. Dessa forma, você vai criar um arquivo para usar todas as vezes que você precisar. E aí você vai esquentar muito menos a cabeça. Começa fazendo esse exercício agora, né? Senta, vai fazer esse exercício e você, a partir daí, você já não vai mais começar do zero. Na hora que chegar de fato a sua demanda do seu evento cultural, você já está com isso muito caminhado, porque a proporção que você for vivendo, você vai lembrando de outras coisas e você vai anotando nessa mesma lista. Não é uma lista nova, você não vai fazendo uma lista nova. É essa mesma lista que vai te acompanhar ao longo da tua vida inteira, a mesma lista. Você só vai colocando coisas lá dentro, tá bom? Essa era a minha dica de hoje, como vencer o fantasma do esquecimento no seu evento cultural. Eu acho que esse medinho vai acompanhar a gente. Eu acho que passa mais pela paixão que a gente tem, né, da montagem do evento cultural. Você fica com essa tensão assim de, meu Deus, será que eu vou esquecer alguma coisa? Mas depois que a gente faz tantos, depois que a gente cria esse checklist tão completo, é raro esquecer alguma coisa, é raro passar alguma coisa que você não pensou. Então, faz a tua lista, lembra que é uma lista só e é uma lista para a tua vida inteira, tá certo? Esse foi o Produção Profissa de hoje. Todos os dias eu estou aqui a partir das 8 da manhã para conversar com você sobre produção cultural. Se você gostou desse conteúdo, curte aí, dá uma moral para a produtora, mostra para os amigos e segue os meus canais, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, que quando eu entrar você vai ser avisado para você me acompanhar aqui nessa conversa diária. E se quer ajudar a produtora, manda dúvidas, perguntas, temas, tudo isso me ajuda a criar um conteúdo com a sua cara, criar um conteúdo falando exatamente o que você precisa e você quer ouvir, tá certo? Me conta quais são os seus medinhos,
né? Eu ontem falei de um, hoje estou falando de outro. Ontem eu falei sobre o medinho de que bem, meu Deus do céu. Eu falei agora há pouco. Ai, já está vendo? Tá vendo que minha memória não presta para nada? Ontem eu falei sobre o medo de não ter público no seu evento. E hoje eu falei sobre o medo de você esquecer de providenciar alguma coisa para o seu evento. Né? A gente vai vencendo esses medos, criando estratégias para vencer esses medos, mas a melhor coisa que a gente tem a fazer é entender que a gente tem algum medo, algum receio. Né? O diagnóstico é o primeiro passo para resolver o problema, tá certo? Me conta aqui quais são os medinhos que você tem no coração na hora de fazer um evento cultural e quais são as suas necessidades, o que é que você sonha também, onde é que você quer chegar com uma produção cultural, que eu vou te ajudar, tá bom? Todos os dias eu tô aqui conversando com você sobre isso. Então, amanhã a gente se encontra. Um beijo, fui!